Mudando de assunto agora, a B1 Alagoas mostra a história de Jorgeval Mário Lisboa Santos, o mestre Vavá. Patrimônio Vivo de Alagoas, é ele quem conduz o fandango do Pontal da Barra. Mestre Vavá restaurou o grupo depois da pandemia e segue firme na missão de conduzir a sua nau. Finalmente no mundo inteiro, em carreira de segurança, esse barco é o primeiro. Daqui para os fins de janeiro, nós havemos de se achar na cidade de Lisboa, nossa pátria natal. Ainda menino, Jorgeval Mário Lisboa Santos já conhecia e cresceu assistindo fandango. Hoje, mestre desse folclore, sabe bem o que sentiu quando começou na arte. A gente via que, como o povo gostava muito na comunidade e gostava da dança e da história dele, então a gente foi começando a se interessar e ver por que era que estava acontecendo aquilo. Ao ponto de quando, por volta de 13, 14 anos, nós começamos a dançar no fandango. Oh, meu São João Batista, oh, meu São João Batista. Filho do Pontal, mestre Vavá nasceu e cresceu na mesma casa, onde vive até hoje com a esposa. E tem orgulho, levando todas as tradições com responsabilidade. Como aqui o bairro tem como característica a pesca e o artesanato, o pessoal trabalha. Então a gente, quando é solicitado para dançar, a gente precisa adequar os horários de trabalho desse pessoal, as rendeiras, dos pescadores e até dos estudantes, que nós temos vários estudantes também, que são integrantes do fandango, né? Aquela formosa bandeira, ostensiosa e gentil, são as cores do Brasil no topo de um anal veleiro. E as vestimentas que utiliza nas apresentações representa a Marinha do Brasil. A dança mostra o balanço do mar. E nas canções, todas autorais, as histórias da época das grandes navegações e do descobrimento do Brasil. O fandango, ele nada mais é do que um agrupamento do marinheiro mesmo, da Marinha de Guerra. Nós representamos, reconhecido pela Capitania dos Portos e tudo. Porque a gente fala do anal Catarineta, que ela naufragou nos idos dos séculos XV e XVI, da época das grandes navegações portuguesas, na época das capitanias hereditárias, e o Brasil tinha relações com Portugal, e as relações políticas, sociais, comerciais e tal. E aí a gente conta no nosso fandango essa história detalhada de tudo que aconteceu naquela época. Essa arte, que é patrimônio vivo de Alagoas, tem sido o maior desafio do mestre Vavá, levar ao conhecimento das novas gerações. Esse barco vai ligeiro nesse imenso mar azul, ou no norte ou no sul e finalmente no mundo inteiro. A gente hoje estamos levando exatamente com essa perspectiva de divulgar ele em todos os lugares, principalmente nas escolas, para poder plantar essa semente, para que ele não se acabe, mesmo porque é uma relíquia para todos nós, até para o próprio país mesmo, porque só existe ele com essas canções. Temos 23 canções que falamos dessas relações entre Brasil e Portugal na época da coroa. Segundo poucos relatos históricos, foi em 1930 que o fandango chegou aqui ao Pontal, trazido de Santa Luzia do Norte. Mas bem nos anos 90, mais especificamente em 1995, depois da morte do mestre, que quase a arte é esquecida completamente. Mas foi com a vinda do mestre Vavá que esse resgate aconteceu. Sabe onde? Exatamente ali, ó, na casa onde ele sempre morou. Uma reunião que fizemos numa mesa que tem aí na sala de jantar. Fizemos a reunião e aí a gente ressuscitamos ele no ano de 2000.
Eu era presidente da associação, eu digo, não vou deixar uma coisa que eu gosto, deixar apagar. Então aí eu digo, vou ver se encontro alguém do grupo anterior. E encontrei o filho do mestre Zaldino, que foi anterior a ele. E aí, vamos ressuscitar o fandango? Vamos. Conseguimos 5 componentes do grupo anterior, e aí a gente conversou, começamos a distribuir as patentes. Então o mestre Pancho, como era filho do mestre anterior, ele já tinha digamos assim, os ensinamentos do próprio pai, e ficou mais fácil para a gente. E aí a gente colocou as patentes no piloto, o contramestre do fandango e as patentes menores, sargento, cabo, todas as patentes da Marinha o fandango tem. Até mesmo nessa hipocrisia. O mestre Vavá se formou em letras e foi por anos funcionário público. Mas foi por meio da arte que sobrevive até hoje como missão que o tornou patrimônio vivo como mestre fandangueiro. Até mesmo em qualquer parte. A minha missão é essa. Eu tenho como objetivo levar para o público brasileiro e mundial, seja lá onde for, essa cultura, contar ela para que as pessoas realmente vejam a seriedade desse grupo, a seriedade das canções, que nós estudamos na sala de aula História do Brasil. Então, nós contamos a história do Brasil em músicas, em canções. Em carreira e segurança, esse barco é o primeiro. Daqui para o fim de janeiro, nós havemos de... Nós estudamos na sala de aula História do Brasil. Então, nós contamos a história do Brasil em músicas, em canções. Em carreira e segurança, esse barco é o primeiro. Daqui para o fim de janeiro, nós havemos de se achar na cidade de Lisboa, nossa terra natal. Mestre Vavá, que orgulho, né? A gente sabe o quanto é difícil fazer cultura, né? Preservar a cultura aqui no nosso país. E que essa cultura se mantenha viva, viu? Com esses exemplos, com esses patrimônios que nós temos aqui, essa riqueza cultural aqui do nosso estado. Parabéns. Semana que vem, claro, tem mais um Me Conte a Sua História, com mais um alagoano que faz a diferença na nossa vida, no nosso estado.